Na semana passada, a Defensoria Pública de São Paulo lançou em sua página na internet o Observatório da Violência por Intolerância, que receberá relatos de todo o estado sobre casos de violência motivados por preconceito e intolerância. E para entender um pouco mais sobre essa ferramenta de denúncias, eu recebo o defensor público Rafael Pitanga. Tudo bem, Rafael? Obrigado pela oportunidade, pela presença. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, a Defensoria de São Paulo ela já atua, em diversos casos aí de violações motivadas por discriminação, né? Então, qual a necessidade agora dessa nova plataforma? De fato, a Defensoria já tem essa atuação, tanto individual como coletiva, em defesa das vítimas. Essa plataforma qualifica a nossa atuação, na medida em que permite à Defensoria mapear os casos e, com isso, subsidiar políticas públicas que visem prevenir ou reprimir episódios de violência. Então, na prática, como que vai funcionar essa plataforma? Inclusive, ela já está funcionando? Sim. A plataforma está funcionando, é por meio do site da Defensoria Pública do Estado. Ela é fruto de uma parceria entre Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado. O funcionamento, então, se dá por meio do acionamento do site. Há um canal bastante destacado logo que a pessoa ingressa no site. Então, ela acessa um formulário por meio do qual pode fazer a sua reclamação, a sua denúncia. Tá. Que tipos de denúncias que podem ser feitas pelo Observatório? São denúncias ocorridas de eventos de violência ou discriminação decorrente de intolerância no estado de São Paulo. Então, há uma restrição ao estado. A plataforma deve ser acessada pelas vítimas. Então, a própria vítima vai fazer esse relato, essa denúncia, e o recorte, então, é a violência decorrente de discriminação ou intolerância. Só para a gente reforçar aqui, o site é o defensoria.sp.def.br, é isso? Perfeito, perfeito. defensoria.sp.def.br. A Defensoria, o Ministério Público e também aqui a OAB de São Paulo lançaram também uma nota conjunta, sobre a importância pacífica entre opiniões políticas distintas. Isso, claro, às vésperas aí do segundo turno das eleições, que tem aumentado os casos de violência por intolerância, Rafael? Essa nota das instituições exalta a liberdade de expressão e de manifestação, lembrando que esse ano comemoramos o 30º aniversário da Constituição Federal. Denota também a atenção dessas instituições e a atuação que terão na repressão a esse tipo de episódio de violência ou discriminação, exaltando também a democracia, a importância do momento eleitoral e do debate democrático. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o defensor público Rafael Pitanga, ele continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o defensor público Rafael Pitanga sobre o Observatório da Violência por Intolerância, plataforma lançada na semana passada pela Defensoria Pública de São Paulo. Rafael, depois que essas denúncias de intolerância são feitas, qual que é o procedimento? O que acontece? Na perspectiva da vítima que faz a denúncia, ela recebe uma orientação jurídica por parte da Defensoria Pública e, nos casos mais graves, também a Defensoria irá acompanhar o andamento desses casos. Na perspectiva da instituição, então, com essas denúncias a gente faz um mapeamento e acionamento dos órgãos públicos responsáveis conforme o caso. Como você já falou, essas denúncias, a pessoa não precisa se identificar, não há essa necessidade. No sistema, a gente garante o sigilo da informação, então a identificação dela vai ficar restrita ao atendimento pela Defensoria, até mesmo para subsidiar maneiras de entrarmos em contato com essa pessoa e prestar a devida orientação jurídica. No contato com os outros órgãos públicos, a gente mantém o sigilo dessa informação, assim como no mapeamento que a gente vai fazer dessas denúncias de violência. Essa ajuda que é dada pelo Observatório é só nos casos mais graves? Em todos os casos, a Defensoria presta a orientação jurídica e presta as informações necessárias para que a pessoa conheça as ferramentas para enfrentar essa violação de direitos. Nos casos mais graves, para além dessa orientação jurídica, a Defensoria passa a acompanhar o caso para a adoção de todas as medidas necessárias. Tá certo. Nessa semana, tem pouco tempo ainda, mas dá para fazer algum tipo de balanço? A gente já recebeu algumas denúncias, já demos o retorno para as pessoas interessadas e agora estamos nessa troca, aguardando a devolutiva dessas pessoas. É importante observar também o escopo do observatório. Algumas denúncias que a gente recebeu não se enquadram no propósito, então, que são os casos de violência decorrente de discriminação ou intolerância. Ainda assim, na dúvida, que a pessoa faça essa denúncia e a gente vai, de todo modo, retornar informando se
poderemos ou não acompanhar e prestar todas as orientações pertinentes. E é um serviço que continua. Não tem um prazo, ele não tem... Perfeito, não há uma previsão de encerramento, até mesmo pelo propósito desse serviço, que é, então, mapear os casos e subsidiar políticas públicas. Tá certo. Bom, vamos repassar de novo o site, então, para as pessoas que queiram entrar em contato, né? O defensoria.sp.def, de defensoria.br, que vocês estão vendo aí na tela. Bom, é isso, Rafael. Muito obrigado, então, pela participação. Muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição na Defensoria.